Pronto, pessoal. Então, hoje, né, na nossa aula de ética e legislação, direitos humanos e legislação e enfermagem, nós iremos ver a Lei 7498 de 86. Essa lei é a lei do nosso exercício profissional, tá? É a lei que, quando o Conselho Federal de Medicina, se eu não me engano, foi em 2017, ele quis tirar o nosso direito de prescrever alguns medicamentos e solicitar alguns exames, ele não conseguiu porque nós estamos aparados em várias resoluções e em várias leis. E uma das leis é a 7498, que essa lei nos cobre, nos orienta com relação às nossas atividades de enfermeiro, as atividades de técnico e as atividades de auxiliares de enfermagem e também das parteiras. Mas nós não vamos ver as atividades da parteira, nós vamos ver as atividades do técnico e do auxiliar de enfermagem e do enfermeiro. Porque como supervisores da equipe de enfermagem, nós precisamos saber as atividades do técnico e as atividades do auxiliar. É isso? Para que a gente possa orientar, organizar o serviço, né? E falando nisso, né, se tem algum técnico auxiliar de enfermagem aí na sala, meus parabéns, né? Hoje é o dia do técnico e do auxiliar de enfermagem. Nós estamos aí hoje encerrando a semana que se chama a Semana de Enfermagem, né? Que a Semana de Enfermagem vai do dia 12 de maio, né, o dia do enfermeiro, até o dia 20 de maio, o dia do técnico e do auxiliar de enfermagem. Tá? Então, a semana, ela se conclui, a Semana de Enfermagem, ela se conclui hoje. Tá? E daí, vamos começar aqui com os artigos, né? Vocês, quando pegarem essa lei, pessoal, inclusive eu vou até lembrar de colocar lá no Canvas para vocês, vocês vão ver que alguns artigos dessa lei, da Lei 7498 de 86, eles estão vetados, né? Aí, só corroborando com a nossa aula da semana passada, aliás, desta semana, né, de segunda-feira, nós vimos que o COFEM, ele pode alterar algumas leis e resoluções, né? Ele cria novas, tá certo? E daí, nas alterações, ele pode estar vetando alguns artigos que não sejam mais necessários para aquela lei ou para aquela resolução, né? Então, o COREN, que está lá na ponta, os CORENs, né, que estão lá na ponta, dão as informações para o COFEM, e o COFEM pode criar uma nova resolução ou lei, ou portaria, e daí, ou pode alterar as que já tem, certo? E foi isso que ele fez na Lei 7498 de 86, que é a lei do nosso exercício profissional. Então, de acordo com o artigo 6º, são enfermeiros o titular do diploma ou do certificado de enfermeiro, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Essa questão do órgão competente é que vocês sabem que todo certificado, ele tem que passar pelo MEC, né, que é o Ministério da Educação, certo? Então, o MEC, ele faz todos os protocolos, carimbos, assinaturas, certifica, aliás, comprova o certificado como legítimo, que é a certificação do mesmo, tá? E daí, é por isso que quando vocês terminam, não só vocês, né, todas as pessoas que terminam o curso superior e até lá no ensino médio, certo? Eles não recebem o diploma logo. Eles passam um tempinho aí, alguns meses, geralmente 2 a 3 meses, para receber esse certificado, porque o MEC, né, devido à grande demanda, ele demora um pouquinho a devolver esses diplomas, certo? E um cuidado, pessoal, que nós devemos ter, eu falava isso na turma da manhã, é com essas faculdades, né, que nós temos aqui nos nossos interiores, não só aqui no Ceará, mas acho que pelo Brasil inteiro, na Paraíba, né, que eu ando muito por lá, eu sei que tem, no Piauí também, e deve ser no mundo inteiro, no Brasil inteiro. A questão de algumas faculdades, elas ofertarem um curso, e esse curso não ser reconhecido pelo MEC,
certo? Então, o cuidado que nós devemos ter, muitas vezes trazendo para nós, né, da enfermagem, muitas vezes nós vemos algumas faculdades, né, emitindo aí, ofertando aí cursos até mais baratos, mas nós temos que ver a questão de ser certificado pelo MEC, desse curso ser habilitado pelo MEC, tá certo? Se não for habilitado pelo MEC, é um gasto de tempo e um gasto financeiro, porque ao final vocês não, né, quem faz parte, né, não receberá o certificado reconhecido pelo MEC, habilitado pelo MEC, tá certo? E a gente sabe que todo certificado ele só é válido quando certificado pelo MEC, tá certo? Então, nós temos que, quando a gente vai fazer até uma pós-graduação, né, agora nós temos várias pós-graduações aí online, também nós temos que nos certificar, né, pedir logo lá na faculdade, na universidade, a certificação, a habilidade, desculpe, a habilitação dessa pós-graduação ou dessa graduação junto ao MEC. Certo? Então, eles mandam todas as documentações e daí você comprova junto ao MEC que aquela faculdade, que aquele curso está habilitado e, por isso, ao final, irá ser emitido o certificado. Ok? Os cursos de saúde, o MEC, ele não... As graduações, né, a nível de saúde, o MEC, ele não libera online, certo? Elas têm que ser presenciais, tem que existir os laboratórios para a questão das práticas, tá? E os vínculos da instituição com os campos de estágio, ok? Então, por isso, por exemplo, quando foi abrir aí, né, na Univers, o curso de enfermagem, então o MEC veio, conheceu os laboratórios, tá? Viu toda a questão da documentação, viu os vínculos de estágio que iam ser disponibilizados, e daí ele autorizou, né, a habilitação do curso. E assim ele faz em todo curso que uma universidade ou uma faculdade vá abrir, ok? Então, temos, né, que ter um cuidado aí com relação a estarmos, né, em universidades por aí, quando vocês terminarem, irem fazer as pós-graduações de vocês, nós temos que ter aí, vocês têm que ter aí esse cuidado, ok? E daí nós temos, né, o técnico de enfermagem, são técnicos de enfermagem, o titular do diploma ou certificado de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Tá? Lembrando, pessoal, que o curso de enfermagem, que o curso técnico de enfermagem é um curso de nível médio, então o aluno, quando ele está terminando aí o terceiro ano, ele já pode se integrar, né, ele já pode iniciar esse curso de técnico de enfermagem, né, só que ele tem que terminar primeiro o terceiro ano e depois o técnico de enfermagem. Então, ele tem que entrar num período proporcional aí, que dê tempo ele terminar primeiro o terceiro ano, tá certo? Então, é um curso aí de 2 anos, tá? Com relação à graduação de enfermagem, vocês também podem, próximo do final, né, da graduação de enfermagem, vocês também podem já entrar numa pós, certo? As pós-graduações, geralmente elas têm 1 ano e meio, 2 anos, certo? Vocês já podem entrar, mas desde que vocês terminem, né, o período, vocês terminem antes a graduação, depois a pós-graduação, ok? E daí nós vamos para o artigo 8º são auxiliares de enfermagem. São auxiliares de enfermagem o titular do certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registrado no órgão competente. Aí, pessoal, não existe mais, né, esse curso de auxiliar de enfermagem, tá? A gente já sabe, a gente já falou sobre isso, a questão que o auxiliar, dentro da nossa categoria de enfermagem, a nossa classe, é uma categoria que está saindo, né, por isso que eles estão sendo orientados à questão de ou fazerem um curso de técnico de enfermagem, ou fazerem um curso de nível superior, né, de enfermeiro mesmo,
tá certo? Algumas instituições já nem estão mais contratando auxiliares de enfermagem, tá certo? Então, é uma coisa que, assim, tem que ser vista pelo próprio profissional, né, essa necessidade e essa vontade ainda, né, de realmente ingressar no novo curso, seja ele técnico ou seja ele superior, mas já sabendo que o auxiliar está para ser extinto e que não há mais nem a maioria das instituições nem contrata mais, tá bom? Tranquilo, pessoal, com relação aos certificados? Qualquer momento vocês podem levantar aí a mão, falar, viu? Podem ficar à vontade. E daí, nós vamos entrar para as atividades da nossa profissão, tá certo? Especificamente com relação ao enfermeiro, nós classificamos as atividades do enfermeiro em 2 grupos. Os que são privativos do enfermeiro, que só quem pode realizar é o enfermeiro. O técnico de enfermagem não pode realizar essas atividades que são privativas, muito menos o auxiliar de enfermagem, tá certo? E nós temos as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, né? Então, aí entra toda a equipe para realizar essas atividades, tá? Então, a gente vai ver aqui no artigo 11, no item 1, as atividades que são privativas do enfermeiro, que só o enfermeiro pode realizar. Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviços e de unidade de enfermagem. Então, aqui, pessoal, é a questão dos cargos de liderança, né? Enfermeiros que são diretores de departamento, coordenadores de departamento, coordenadores da estratégia de saúde da família, tá? Então, direção de órgãos de enfermagem, quem pode fazer é o enfermeiro. Aí, de manhã, um aluno até falava na questão, boa tarde, um aluno até falava na questão de enfermeiro-chefe. Aí, pessoal, eu quero chamar a atenção, né, também a vocês, essa questão, que não existe essa nomenclatura de enfermeiro-chefe. Existe a nomenclatura enfermeiro, tá? Enfermeiro coordenador, enfermeiro diretor, porque ele está numa direção, ele está numa coordenação, tá certo? Mas não existe a formação enfermeiro-chefe. Isso aí é o senso comum, né? A população que em si chega lá, né, no hospital, numa instituição, aí diz, quem é o chefe aqui? É o enfermeiro. Então, é o enfermeiro-chefe, tá certo? Entre nós, profissionais, não existe essa nomenclatura enfermeiro-chefe, tá certo? Aí eu quero também falar um pouquinho sobre a PENAB de 2017. Antes da PENAB de 2017, quando nós adentrávamos em uma unidade de saúde, um posto de saúde, aliás, né, na estratégia de saúde da família, então, digamos que Jéssica, né, fosse trabalhar, quando terminou, vai trabalhar lá na estratégia de saúde, no posto de saúde lá da cidade dela, tá certo? Isso antes de 2017, né, quando Jéssica terminou. E daí, quando Jéssica fosse trabalhar nesse posto, Jéssica ia realizar as atividades assistenciais e também iria realizar as atividades burocráticas. Desculpe, pessoal, as atividades de coordenação, tá? E daí o que é que acontecia? Ela ia ser responsável pela equipe do posto, ela ia ser responsável pela questão, aí Jéssica e Feliz, né? Pela questão de organização de material, organização de pedidos, de farmácia, de materiais, de instrumentais, está fazendo reuniões com a equipe, fazendo o cronograma, né, da semana ou do mês. Então, ela estava envolvida lá na parte burocrática e também tinha que prestar a sua assistência, tá certo? E assim, pessoal, nós não ganhávamos pelos 2 serviços, não, né? Nós ganhávamos por ser enfermeiro do posto de saúde.
e financeiramente, né? E ganhava o título de coordenador do posto de graça, né? Aí, de acordo com a PENAB 2017, foi-se criado um cargo de gerente de posto. Para quê? Para que o enfermeiro fosse se dedicar apenas à assistência e outra pessoa ficasse com essa parte burocrática, né? Essa parte de pedido de material, de farmácia, de organização, de reuniões com os profissionais, de cronograma e tudo mais, tá certo? Então, tirou-se essas atividades extras que o enfermeiro fazia. Isso foi bom? Foi, né? Por quê? Porque nós nos detemos mais a questão assistencial, cuidamos mais dos nossos pacientes, e a parte burocrática que nos consumia muito fica a cargo aí do gerente de posto. Em alguns municípios já se tem, né, essa função de gerente de posto na maioria dos postos de saúde. Né? Eu não sei na cidade de vocês se tem, tá certo? Mas se tiver, é uma resolução aí da PENAB 2017, onde esse gerente de posto não precisa ser um profissional de nível superior, né? E assim, não é preciso ser um profissional de gestão, tá? Pode ser como é aqueles cargos de confiança, né? Então vai ser aí de acordo realmente com os vínculos aí da prefeitura, certo? Então, tranquilo, né, com relação a essa direção e órgão de enfermagem, que quem faz é o enfermeiro, a atividade privativa do enfermeiro. No item B, organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços, tá? A questão de nós sermos supervisores, né? Nós somos supervisores da equipe de enfermagem e em locais que prestam serviços de saúde, o técnico e o auxiliar de enfermagem não pode realizar suas atividades se não tiver um enfermeiro supervisor. Tá? E isso é considerado exercício ilegal da profissão, ok? Então, nós, mesmo que a gente confie na nossa equipe, né, a gente já trabalha com ela há muito tempo, mas nós temos que estar orientando, reorientando, organizando, vendo o que é que a gente pode melhorar, vendo o que é que a gente pode trabalhar hoje, porque a demanda está muito grande, tá certo? Nós não podemos deixar nossa equipe sozinha. Nós somos responsáveis, nós somos supervisores daquela equipe. E veja que se um de nossa equipe cometer uma infração, nós também vamos responder como supervisor dele, certo? Então, ele, logicamente, ele vai responder com maior grau, né, com maior culpabilidade, e nós iremos responder com menor, mas iremos responder, ok? Então, sempre ficarmos atentos às nossas equipes. Tá? Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Veja, pessoal, nós trabalhamos com o planejamento de enfermagem, nós trabalhamos com a assistência de enfermagem. Tá? Então, nós temos que organizar a nossa assistência de enfermagem, ver como é que a gente vai trabalhar, ver a questão da nossa demanda e assim organizar o nosso serviço. Nós temos que planejar o nosso serviço, tá? Para que todos os nossos pacientes sejam assistidos. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre material e de enfermagem, né? Então, existe enfermeiro auditor, consultor, e é ele que vê essa questão da fiscalização com relação a materiais, a equipamentos, a prontuários, tá certo? E isso é uma atividade nossa aí como enfermeiro. E aqui, ainda como privativa do enfermeiro, nós temos a nossa grande consulta de enfermagem, tá? É isso, né? É aí na nossa consulta de enfermagem que nós temos a nossa autonomia. Quem realiza a consulta de enfermagem é o enfermeiro, tá? De maneira nenhuma, outro profissional pode adentrar
no caso, no popular, e se meter na nossa consulta, porque é uma consulta de enfermagem. Aqui nós atendemos tanto no público quanto no privado, e nós trabalhamos de acordo com a SAI. Eu acho que o quarto semestre, quem tiver aí do quarto, já está trabalhando aí a SAI, né, na disciplina de bases. Não sei se vocês estão trabalhando aí, estão pagando a disciplina de bases, mas dentro da nossa consulta de enfermagem, pessoal, vou colocar aqui no chat, nós trabalhamos com a SAI. Tá? O que é SAI? Sistematização da assistência de enfermagem, certo? É aqui na SAI que nós realizamos a história de enfermagem, que nós realizamos o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem é diferente do diagnóstico médico, tá? O diagnóstico médico é o diagnóstico da patologia do paciente, e o nosso diagnóstico de enfermagem é baseado no diagnóstico médico, no diagnóstico da doença do paciente. Então, se um paciente vier até nós, ele foi admitido, né, ele chegou agora na nossa área, e daí ele veio sem nenhuma patologia diagnosticada, só que você está vendo que ele veio hoje a primeira vez para você, enfermeiro, e você está vendo que ele está com sinais de hipertensão. E daí, mesmo você sabendo, o enfermeiro sabendo que ele é um hipertenso, né, que vai receber o diagnóstico de hipertensão, mas nós não podemos dar o diagnóstico. Então, a gente caminha esse paciente para o médico vai avaliar o paciente e vai dar o diagnóstico de hipertensão, certo? Nós não podemos diagnosticar patologias no nosso paciente. Aí, quando o paciente retornar para nós novamente, a gente faz o diagnóstico de enfermagem baseado no diagnóstico que ele tem agora de hipertensão, tá bom? E daí também na SAI nós trabalhamos o processo de enfermagem, que são as intervenções, o planejamento de enfermagem, as avaliações, né? O primeiro e o terceiro aí vão aprender bem especificado, bem direitinho isso aí. Não sei se o quarto está pagando bases esse semestre, tá certo? Mas se não tiver, vai aprender aí no próximo, tá, pessoal? E a SAI nós trabalhamos dentro da nossa consulta de enfermagem, ok? É inadmissível um enfermeiro trabalhar assistência sem a SAI. Por isso que quando em toda a faculdade, quando vocês começarem nas disciplinas específicas, saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental, saúde do idoso, saúde do adulto, vocês vão ser cobrados, né? Nós, professores, iremos cobrar de vocês a SAI, tá? O processo de enfermagem dentro das, né, de cada especificidade aí, de cada patologia, ok? E também nós temos de forma privativa a prescrição da assistência de enfermagem, que é a nossa SAI, tá? Nós prescrevemos, veja a questão, a diferença. Prescrição da assistência de enfermagem, não é prescrição de medicamentos, tá certo? Atividade privativa do enfermeiro é a prescrição da assistência de enfermagem. Aqui nós vamos orientar o nosso paciente, nós vamos planejar o nosso paciente, nós vamos avaliar, tá? Vamos trabalhar aí dentro do processo, dentro da assistência. Sempre fazendo os nossos registros dentro do prontuário, né? Para que o nosso colega ou nós mesmos, quando esse paciente retornar, possamos dar continuidade a essa assistência, né? Saber o que é que a gente orientou, né? Para que a gente dê continuidade à assistência. A assistência, ela nunca pode ser quebrada, sempre tem que ser continuada, tá? E aí o item L, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Isso é privativo do enfermeiro. Pacientes graves, os cuidados têm que ser do enfermeiro, não do técnico, não do auxiliar. Até os sinais vitais em pacientes com risco de vida deve ser aferido pelo enfermeiro, tá
certo? Por quê? Porque a gente paga a disciplina de anatomia e de fisiologia bem minuciosa, tá? Bem detalhada, para que a gente possa saber aí essa questão de isso é bom para o paciente, está sendo ruim para o paciente, temos que fazer algo por ele, assim quando a gente vai fazer nossos cuidados diretos, tá? E no item M aí, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Desculpa, pessoal. Cuidados de enfermagem de maior complexidade, quem faz é o enfermeiro. Curativos contaminados, curativos que precisam de ferimentos que precisam de desbridamento. Quem faz é o enfermeiro, tá? Então, se exige maior complexidade, quem tem que fazer essa atividade é o enfermeiro. Qualquer procedimento que exija maior complexidade, quem deve fazer é o enfermeiro, certo? É por isso que porque é que um curativo ou um ferimento com desbridamento, infectado, contaminado, precisa ser um enfermeiro? Porque a gente paga a anatomia, a fisiologia, a gente sabe as camadas da pele que estão sendo atingidas, a gente sabe o osso, as fibras, os nervos, tudo que está sendo atingido, tá certo? Então, exige o conhecimento científico aí do enfermeiro, tá? E quem detém, na enfermagem, quem detém o conhecimento científico é o enfermeiro, certo? Ele também detém o conhecimento técnico, por isso que vocês aprendem, né, na disciplina de semiologia e semiotécnica, as técnicas, porque vocês têm que realizar algumas técnicas e supervisionar o técnico de enfermagem que também realiza as técnicas. Como é que eu vou supervisionar um técnico se eu não sei a técnica, certo? Posso não ter a experiência, mas eu tenho o conhecimento de como a técnica é realizada. Aí eu vou juntar com a experiência e vou realizar a técnica de forma perfeita, tá bom? Sonda nasogástrica, sonda vesical, é atividade do enfermeiro. Por quê? Porque requer complexidade técnica, complexidade científica, tá? Questão de anatomia. Uma sonda colocada errada, ela pode muitas vezes levar o paciente a óbito, tá certo? Então, por isso que se qualquer procedimento exige complexidade técnica, quem realiza é o enfermeiro, tá bom? E daí, nós vamos para as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, tá? Veja que até agora nós vimos as atividades que são privativas do enfermeiro, que só o enfermeiro que pode realizar, tá? Aí, digamos, eu não sei se vocês lembram, nem sei nem se eu falei assim para vocês, mas eu acho que eu falei. Quando a gente viu em bioética a questão do aborto legalizado, tá? Nós vimos que, eu até comentei para vocês, eu acho, que o aborto legalizado, nós enfermeiros podemos participar, né? Tá legalizado. Só que, de acordo com os meus valores, digamos que mesmo legalizado, eu não quero fazer parte desse procedimento, tá? Então, pessoal, se eu sou responsável por aquele setor, né, da cirúrgico, e lá tem que ter um enfermeiro responsável diante do procedimento, então eu falo com um colega enfermeiro para ficar no meu lugar, para que a assistência ela não seja quebrada. Por quê? Porque minhas atividades de enfermeiro eu só posso delegar a outro enfermeiro. Não posso delegar ao técnico e nem posso delegar ao auxiliar de enfermagem, tá bom? Então, as atividades privativas, todas essas que nós vimos até agora, só quem pode realizar é o enfermeiro. Então, se eu não tenho a prática, a experiência de passar uma sonda, então eu posso pedir ao meu colega, que é enfermeiro, para fazer esse procedimento, porque ele tem uma experiência já nessa passagem de sonda, tá certo? Posso pedir ao técnico para fazer? Não. Posso pedir para ele me auxiliar, mas realizar o procedimento? Não. Tá bom?
Então, atividades privativas só faz o enfermeiro. E daí nós vamos para as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Quais são as atividades que nós podemos realizar como integrante? Participar no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Tá? Então, por exemplo, o município vai fazer aí um programa de saúde. Está chegando, o Ministério mandou aí, né? Uma programação, um novo programa para se trabalhar dentro das unidades. Então, aí todos os profissionais de saúde, enfermeiro, auxiliares, técnicos, médicos, dentistas, né, todos que fazem parte do programa de saúde, podem participar aí dessas atividades, tá? Planejar isso aí, tá bom? Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais. Se são planos assistenciais, são os profissionais aí de nível superior da equipe de saúde, tá certo? O técnico e auxiliar de enfermagem, ele também pode participar dessa assistência, tá? Ajudando aí o enfermeiro a realizar essa parte assistencial, ok? Então, é como integrante da equipe. Todos da equipe de saúde podem participar e nós enfermeiros também. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Vamos parar aí, certo? A nossa prescrição de medicamentos. Então, vocês vejam, lá nas atividades privativas, nós fazemos a prescrição da assistência de enfermagem, que é a nossa SAI. Aqui, como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro pode prescrever medicamentos. Que medicamentos são esses? Os dos programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. O que é que nós entendemos por rotina aprovada em instituição de saúde? É que no município em que a gente vai trabalhar, na rede pública, o gestor, né, no caso o prefeito, e o secretário de saúde, eles têm que ter baixado uma portaria permitindo que o enfermeiro prescreva os medicamentos dos programas que ele executa dentro da saúde pública. Então, geralmente, todo município tem baixado essa portaria, tá? Permitindo que o enfermeiro prescreva esses medicamentos. Mas para nos certificarmos disso, né? Sempre nos certificarmos, sempre o respaldo profissional, nós vamos, quando a gente chegar no município que a gente vai trabalhar, né? A gente vai lá no secretário de saúde e pede a relação de medicamentos que o enfermeiro pode prescrever. Daí ela vai emitir a relação dos medicamentos que o enfermeiro pode prescrever e a gente guarda lá no nosso birô, porque quando preciso a gente vai consultar, tá certo? Assim também a gente pede lá ao secretário de saúde a relação dos exames que pode realizar, que pode solicitar, tá certo? Existem alguns exames que são solicitados somente pelo médico e existem alguns que o enfermeiro também pode solicitar. Então, a gente já pede a lista de exames também que a gente pode solicitar e guarda junto lá no nosso birô para nosso respaldo profissional. Ok, pessoal? E quais são os programas de saúde pública? Todos aqueles que nós realizamos dentro do posto de saúde, certo? Por exemplo, puericultura. Vai já, Vicente. Puericultura, que é o nosso cuidado com a criança, né? Nossa assistência com a criança. Então, a gente, já que consulta a criança, a gente pode prescrever os medicamentos para essa criança. E veja, esses medicamentos devem ser distribuídos dentro da atenção básica, dentro da unidade, tá certo? Ou, se o município tem uma farmácia específica para a entrega de medicamentos, pode ser lá também, né? Desde que seja distribuído na atenção básica. Consulta de pré-natal que nós realizamos, então a gente pode estar prescrevendo os medicamentos para gestante, os medicamentos que são entregues na atenção básica. O planejamento familiar, né? A gente também pode estar orientando aí, prescrevendo os medicamentos, tá certo? Veja que esses medicamentos devem ser distribuídos na atenção básica. De antibióticos,
mesmo sendo dos programas e mesmo sendo distribuído na atenção básica, nós não podemos prescrever antibióticos. Foi baixada uma resolução que só quem pode prescrever são os médicos. Pode falar, Vicente. No caso, a gente só pode prescrever alguma coisa se for na atenção básica. No caso, no privado, não pode, é isso? Não, aí na questão do privado, aí vai de acordo com as normativas do privado, tá certo? Porque como é privado, ele tem suas normas de como trabalhar. Mas se você for trabalhar no privado e lá no privado tiver a normativa que você também pode prescrever de acordo com as rotinas do município, aí você pode, tá certo? Porque essa rotina, né, ela é aprovada pelo gestor, pelo prefeito, né? E pelo secretário de saúde. Então, eles, como gestão pública, eles não podem estar mandando no privado, né? Porque quem manda no privado aí é o dono da instituição. Mas lá na instituição pode ter uma norma que dizendo que o enfermeiro pode fazer as prescrições de acordo com a normativa do serviço público. Aí sim a gente pode prescrever, tá certo? A gente só precisa se certificar que lá no privado a gente pode estar fazendo isso, tá? De preferência que essa certificação seja autorização escrita, né, assinada, né, sempre lembrando para vocês que a gente precisa trabalhar com respaldo e ter essa garantia do assinado da burocracia, tá certo? E lá no público, a gente pede lá na gestão a questão da lista dos materiais ou dos equipamentos, a lista dos medicamentos e a lista dos exames que podemos prescrever. Tranquilo, Vicente? Tranquilo, pessoal? Tá certo? Então, veja que a prescrição de medicamentos... Ótimo. Veja que a prescrição de medicamentos, ela é estabelecida, ela é uma atividade como integrante da equipe de saúde. Por quê? Porque nós não podemos fazer se não houver uma normativa, tá? Por isso que ela entra como integrante. E temos a participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação, que entra aí, por exemplo, vai se haver uma reforma lá na instituição em que vocês trabalham. Então, a gente pode participar dessa reforma, pode opinar, né? A pia é melhor aqui nesse local, os armários, as bancadas nesse outro local. A gente participa dessa reforma porque, como nós queremos trabalhar, né, dentro do posto de saúde, dentro das enfermarias, a gente pode estar ajudando aí da melhor forma que também, né, favoreça o nosso trabalho, ok? E daí, nós temos as outras atividades como integrante, tá? Do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral, que é o CCIH, né? Toda instituição, ela tem a comissão, né? Todo hospital, ela tem a comissão, né, que trabalha o controle dessa infecção hospitalar, tá? E nós, como enfermeiros, podemos participar, assim como outros profissionais da saúde também. Acho que eu estou gripando, pessoal. Ai, Senhor. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Então, nós podemos também participar, né, das comissões que trabalham a questão da melhor maneira de se organizar o serviço, né, com relação a materiais, com relação a equipamentos, para que o nosso paciente não corra nenhum dano, nenhum risco, né? A gente sabe que o risco, ele já existe, né? Infelizmente, a gente não trabalha sem riscos. A bula está aí, né, para nos reforçar isso, porque a gente sabe que, né, quem lê bula, né, muitas vezes deixa de tomar medicação quando olha aí, quando lê aí os prejuízos, né, desse medicamento. Então, a gente sempre está trazendo danos ao nosso paciente, mas a gente tenta trazer os mínimos possíveis, tá certo? E daí a gente trabalha na prevenção desses danos para que eles realmente não aconteçam com o nosso paciente, tá? Como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro pode fazer uma assistência de enfermagem a gestantes, parturientes e puérperas, né? É o que a gente faz lá na consulta de pré-natal,
tá? E faz na consulta a puérpera. Quando a gente encerra a consulta de pré-natal, nós vamos visitar a puérpera, né, em casa, e já dá início à consulta de puericultura, que é o atendimento ao recém-nascido. Podemos fazer o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, tá? Como integrante da equipe de saúde, e podemos fazer o parto sem distócias, que é o parto sem complicações, certo? Isso aí entra no nosso código de ética nas urgências e emergências. Na falta do profissional que realize esse parto, né? Se o enfermeiro tem a segurança de fazer esse parto, então ele faz o parto sem complicações, tá certo? Parto com complicação não é atividade nossa. Então, partos... olha como é o nomezinho, me ajude aí, minha gente. Partos de alto risco, né? Gestação de alto risco, né? Não pode ser... o parto não pode ser feito pelo enfermeiro, e também tem que ter o acompanhamento do médico, certo? Gestação de alto risco. E educação visando a melhoria da saúde pública, da saúde da população. Nós trabalhamos educação em saúde como integrante da equipe, e a gente sempre vai estar fazendo educação em saúde, seja de forma individual, quando a gente está lá orientando o nosso paciente, seja em forma de grupos, quando a gente está lá na nossa comunidade fazendo uma palestra, tá? Então, vocês que ainda são acadêmicos, né, vão perdendo essa vergonha aí, né, nos seminários, que só tem colegas de vocês, tá? Vão treinando, porque é isso que nós mais fazemos, tá? É educação em saúde. Volta e meia a gente é convidado aí para uma palestra na escola, para uma palestra num grupo, né, que não é o nosso, num serviço assistencial. Então, a gente está sempre realizando aí atividade educativa, tá bom? E daí, terminando as nossas atividades, nós vamos para a atividade do técnico, tá? Por que é que a gente precisa saber as atividades do técnico de enfermagem? Porque nós somos supervisores da equipe de enfermagem. Tá bom? Então, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, que é a nossa supervisão, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, né? Como eu falei para vocês, o planejamento da assistência de enfermagem, ele é tanto para os profissionais de nível superior, aliás, de assistência em geral, né? Ele é para os profissionais de nível superior, e da assistência de enfermagem entra aí, né, a participação dos técnicos e auxiliares. Então, quais são as atividades? Participar da programação da assistência de enfermagem. Então, por exemplo, lá no nosso posto de saúde, nós não atingimos a cobertura vacinal, tá? Então, nós vamos planejar que vacina é responsabilidade da enfermagem. Então, nós vamos planejar, programar como é que nós, enfermeiros, técnicos e auxiliares, vamos trabalhar para vacinar a população ou as crianças, né, aquela cobertura que está baixa, para que a gente consiga realmente a porcentagem exigida, tá bom? Só um exemplo, tá certo? Mas ele pode participar na assistência em tudo, né? Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, tá? Dispostas no artigo 11. Então, o auxiliar, o técnico, ele vai realizar a parte assistencial, as ações, né? Ele vai fazer curativos que não sejam de alta complexidade, ele vai aferir sinais vitais que não sejam de paciente com risco de vida, tá certo? Desde que não entre lá nas nossas atividades privativas, as ações do técnico, as outras ações o técnico pode realizar. Participar da orientação e supervisão do trabalho em enfermagem em grau auxiliar. Ele pode estar orientando aí o auxiliar de enfermagem, tá? E também pode orientar, né, o paciente em si. E participar da equipe de saúde. Então, essas atividades são as atividades do técnico de enfermagem, que dentre elas, né, engloba muita coisa, porque é muito serviço para eles também. E as atividades do auxiliar, nós temos aí, ó, de natureza repetitiva,
envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente observar, reconhecer, descrever sinais e sintomas, né? Então, ele vai para o paciente e pergunta o que o paciente está sentindo, daí ele descreve, certo? Executar ações de tratamento simples, como banho no leito, troca de lençóis, sinais vitais, né, de paciente que não esteja em risco. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e participar da equipe de saúde. Então, veja, pessoal, que essas atividades do auxiliar, nós, enfermeiros, fazemos, né, e o próprio técnico faz. Então, por isso que se diz aqui de natureza repetitiva, porque ele não vai fazer, não é para fazer nada além disso, tá certo? Então, daí a causa de realmente se está extinguindo aí, não sei, extinguindo é meio, né, pesado, mas saindo aí da equipe de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, tá certo? E para a gente encerrar aqui, nós temos aqui, a atenção aqui, né, que eu já falei para vocês, que diz que, no artigo 15, as atividades referidas nos artigos 12 e 13 desta lei, que artigos são esses? As atividades do técnico de enfermagem e as atividades dos auxiliares de enfermagem. Quando exercidas em instituições de saúde, seja públicas e privadas, e em programas de saúde, somente poderão ser desempenhadas sob orientação e supervisão do enfermeiro, certo? Por isso que o técnico e o auxiliar de enfermagem, ele só pode exercer suas atividades se tiver sob orientação e supervisão do enfermeiro. Eles não podem realizar suas atividades sozinhos, sem essa orientação, sem essa supervisão, porque isso é considerado exercício ilegal da profissão. Certo? Então, mesmo que o enfermeiro não esteja presente, mas ele orientou, ele mandou, ele pediu, aliás, que o técnico de enfermagem fosse na casa de seu João, realizar o curativo de seu João, e orientou como deve ser feito esse curativo, então ele está sob supervisão do enfermeiro. Certo? Tranquilo, pessoal, aí? Alguma dúvida? Algo a